Boa noite, Thaís. Consegue me ouvir? Cássia, obrigado. A Lely tá esperando a doutora chegar aí. Carlinha, seja bem-vinda. André. Oi, doutora. A senhora pede a solicitação, vai aparecer aí a solicitação. E a senhora me envia o convite que eu aceito. Para que a gente divida a tela aqui, eu e a senhora. Obrigado, André. Lely Castro. Assim, se realmente isso se confirmar, né? É bem posterior, eu vou estar assim falando. No momento eu ainda não posso falar, né? Mas eu posso falar assim no seu privado, assim falar um pouco de algumas ideias, te pedir também opinião, né? Porque a opinião é sempre bom e a gente conversar sobre isso. Viu? Mas obrigado pelo interesse, obrigado pela felicitação aí, pelo interesse. A senhora conseguiu, doutora, mandar o convite? Ah, vai aparecer aí um. Isso agora. Eu aceitei. A senhora vai dividir a tela comigo aí agora. Está abrindo a conexão. Oi, Estela, tudo bom? Já já a gente vai iniciar. A doutora já aceitou a, o convite da live. Algum problema de conexão. Está conectando. Mas enfim, desde já, nós vamos falar de um tema, né? Que é o autismo e. Falar de autismo, né? A gente vai falar de, de, de toda. De todo tipo de deficiência ou de necessidade especial que as pessoas enfrentam e busca. Deixa eu adicionar de novo aqui a doutora. Eu estou com algum problema de conexão com a doutora. Mas enfim, já que já temos 8 pessoas aqui, né? Tem oscilado entre 8 e 9 pessoas. E como nós vamos falar de religião como forma de inclusão, o que eu quero, assim, desde já, né, que eu botei até nos stories, deixar fixado aqui. Oi, Sônia, tudo bom? Agora estou te vendo. Tudo Ah, bem? tava aqui É, com essa. aí, antes de você chegar, estava falando aqui com o pessoal que a gente deixar bem claro que o nosso intuito aqui vai fugir um pouco de termos técnicos, de ciência. É porque nós vamos trazer mais para o lado humano, mais para o lado do dia a dia, da situação normal. E deixando bem claro, né, Sônia, que aqui nosso intuito é o respeito, é a principal bandeira que a gente vai levantar aqui, respeito. Então, pedir ao pessoal que está entrando que não fale de religião, que não fale de líderes, que não cite pessoas.
que o nosso Ah, tema aqui sim. é inclusão e é o amor acima de tudo, né? E Ah, é sempre a minha sim. satisfação estar com você aqui. É uma pessoa que eu conheci, uma doutora, né? Você não gosta muito e tal, que fale assim, mas que eu conheci no Instagram através das postagens, é uma psicopedagoga lá de São Paulo. E eu vou deixar você se apresentar aí para os meus seguidores, para as pessoas que vão ouvir depois, vão assistir depois. Então, ah, aí, pessoal, tudo bem? Então, o Jefferson, ele insiste em me chamar de doutora, né? Ele me deu o título, né? E disse que só consegue me chamar assim nas nossas conversas, né? Normal. Então, para quem pesquisar e for ver, eu, assim, não tenho título de doutora ainda. Ele faz isso de uma maneira, assim, entre a gente. Mas isso daí, para mim, é só uma profecia, né? Logo terei. Amém. Mas é um prazer estar com você, tá bom? Aceitei prontamente o convite, né? Quando o Jefferson me fez o convite, eu falei, claro, porque a gente já tem as nossas conversas, né? Pelas redes sociais aí entre a gente, nada mais, né, do que a gente expandir essas nossas conversas aqui numa live para outras pessoas que estão interessadas, que passam pela mesma situação, que tenham assim, vontade também de aprender alguma coisa, porque a gente aprende, né? Eu aprendo muito com você também. E, e sobre o assunto, a gente vai falar de religião, mas religião é uma coisa muito eclética, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, e o pessoal aí, todas têm a deles, né? Então, para falar de religião, é claro que a gente tem que falar de respeito e aceitação, né? Assim como a inclusão, o autismo, que também precisa dessa aceitação, né? Dessa respeito, né? A senhora até fala que não gosta que eu chame de doutora, mas por um lado, muitas das vezes, com todo respeito às autoridades, eu sou obrigado a chamar alguns tipos de parlamentar de Vossa Excelência, muitos que nem lá na faculdade sentaram, então para mim é uma honra chamar a senhora de doutora, independente de não ter doutorado, como uma forma de respeito, para mim é muito gratificante Ah, eu poder recebo. chamá-la de doutora. E é assim, eu me É, e, lembro que você me chamou de doutora, porque da primeira vez que nós nos falamos, eu estava no meu consultório. E eu disse assim, isso. olha, eu vou atender meu último paciente aqui, aí eu vou sair do consultório e a gente conversa. E aí, por ser consultório, fui associado aí com doutora, mas o meu consultório é de psicopedagoga, onde eu faço os atendimentos aqui na minha cidade. Mas, Então, vai. doutora, assim, por que esse tema me veio, né? O desejo de explicar para quem está assistindo, por que o desejo de falar sobre religião e de todas as religiões? Porque, assim, parece que é meio que automático, né? No caso, quando eu recebi o laudo do autismo, ou quando eu já comecei a desconfiar do autismo, a primeira coisa que a gente se apega, independente de religião, é Deus. A primeira coisa que a gente fala é: Deus me ajude que esse diagnóstico não seja verdade. Aí a gente, quem é da igreja, vai para a igreja e ora só em relação a isso. Eu acredito que quem seja de religião de matriz africana faz seus rituais pensando nisso, na cura. Quem é do espiritismo, quem é do catolicismo. Então, de uma certa forma, todo mundo termina se pegando a uma fé. Todo mundo termina se apegando a alguma coisa. E quando eu me vi na situação, muitas das vezes com o Pedro, que eu me via, como eu falei na outra live, mas eu estava na porta da igreja, abraçado com ele, chorando, olhando para o céu, no estacionamento da igreja, falando: Deus, por favor, cure meu filho, cure meu filho. E então essa ficha caiu na minha. Caiu essa ficha, esse insight bateu. Poxa, e se Deus não curar, o que é que a religião que eu estou inserido pode fazer? Porque assim, depois do nosso seio familiar, onde muitas das vezes nós, pais, com pessoas especiais, não temos apoio, é a religião. De uma certa forma, o brasileiro é religioso. Então, eu acredito que a religião é como se fosse uma boia, até a respeito de um texto que eu postei essa semana no Instagram. A religião, ela termina sendo uma boia para que a gente se apoie nesse oceano de dificuldades, de preconceitos.
Então, assim, por isso que esse tema sempre esteve no meu coração para falar sobre como a religião pode ajudar as pessoas, né? E aí a gente vai falar com uma conversa mesmo, como eu não Uhum, prezo muito pelas coisas técnicas, né? Porque não adianta eu estar falando coisa técnica para quem ainda não conhece muito de autismo. uhum. Então, ao invés de ajudar, eu termino atrapalhando. Então, minha linguagem é bem popular mesmo em relação a isso. E aí eu queria que a senhora deixar a palavra com a senhora, né? É, sobre a sua opinião como pessoa, como doutora, como alguém que tem um consultório, como uma psicopedagoga em relação a isso, de como as religiões podem estar, de uma certa forma, contribuindo no ver técnico da senhora. Tá bom. É assim, agora você falando, eu me lembrei, né, do primeiro contato direto que nós tivemos, e eu estava preparando uma palestra sobre esse assunto. Lembra? Eu estava preparando uma palestra sobre esse Sim, assunto. E eu me lembrei de ter visto você citar alguma coisa no seu Insta. E aí eu fui perguntar a sua opinião, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Porque, assim, eu como psicopedagoga, como profissional, terapeuta, professora, eu tenho bastante embasamento técnico, tenho conhecimento, mas para mim falar disso, eu preciso ouvir isso que você falou, né? A sua opinião, o que você sente, como que foi para você, como que você lidou, como que a sua família lidou, tá? Então, estar no meio de pais é a coisa mais importante para nós como terapeutas. Inclusive, eu convivo aqui na minha cidade, eu convivo numa associação. estamos tendo um problema técnico, né? Lembrando que a doutora Sônia está lá em São Paulo, né? Eu estou em Salvador, Bahia, né? Estamos com um problema técnico, mas que com certeza vai ser resolvido aí. Mas enfim, né? Não. Pode falar, doutora. Foi uma queda de conexão. Caiu um pouquinho, né? Eu também precisei vir no consultório para fazer a live, porque no meu bairro saiu toda a internet lá, o provedor de internet no meu bairro também ficou sem. Eu corri aqui para o consultório. Mas voltando, eu sempre fiz questão de estar no meio de pais para ter esse conhecimento, esse conhecimento, né? Porque como que eu vou ser a terapeuta, eu vou querer cuidar dos filhos de vocês, entender, sem antes entender como que vocês estão, o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, porque é o que vocês vão passar para as crianças de vocês. Então, como eu tinha falado, eu faço parte da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, daqui de Barra Bonita, da cidade aqui próximo da minha cidade. E nessa associação de pais foi que me veio o maior interesse de trabalhar mesmo com o autismo, de entender o autismo. Porque foi uma associação de pais e eu de pais, não eram as crianças autistas primeiro que eu me envolvi, foi com os pais. Inclusive a presidente, minha grande amiga, então, foi falando com pais, para entender justamente isso que você falou. E eu, como uma pessoa religiosa, e antes disso, uma pessoa evangélica, uma pessoa que teme a Deus, que tem um entendimento. É claro que a gente se baseia na ciência, a gente usa a ciência, mas o que seria a ciência se não houvesse a nossa fé? Né? Então, a fé ela é importantíssima. Ela é importantíssima, porque se eu não tenho fé, se eu for acreditar, em um momento, depois que você falou que chegou o diagnóstico do seu filho, e aí você sabe que o autismo, ele não é uma doença, então ele não vai ter cura, né? Ele não vai ter cura, é uma condição do seu filho que você terá que aprender a aceitar e a conviver, não é? Então a fé vai ser muito importante aí, porque é onde você vai se amparar, né? Em Deus, em quem você acredita.
como você falou assim, eu achei muito interessante que o Jefferson falou assim para mim, olha, não vamos falar só das igrejas evangélicas, porque aqui onde eu moro, né, na Bahia, é muito forte as religiões africanas, né? Então, com certeza, ele convive com pessoas dessas religiões. Aqui onde eu moro não é tanto, né? Eu não conheço, assim, tanto, não é a minha realidade. Mas a gente tem que respeitar, porque o autismo, ele é eclético, né? Assim como ele não escolhe raça, não escolhe cor, ele não escolhe grupo social, ele não escolhe também religião. Ele aparece em todas as famílias, né? Então vai ter autista numa família católica, vai ter autista numa família espírita, vai ter autista numa família umbandista, numa família evangélica, vai ter autista, né? E aí, né, essas famílias, elas vão nesses locais, né, para buscar um conforto, né? E uma coisa que eu sempre penso assim, as igrejas, né, eu vou falar de igreja, gente, que é a minha realidade, mas as outras pessoas que são de outras religiões sintam-se citados, porque assim, quando a pessoa ela vai numa igreja, ela vai buscar alguma coisa, um alívio, ela vai buscar um conforto. E a igreja, o pessoal desses lugares, ele já tem a tendência de ser assim, repetitivo. Eles têm a tendência, porque senão, o que seria a igreja, né? Nós, como pessoas que somos da igreja, se nós não tivéssemos essa disponibilidade em amar e expandir o que Jesus passou para a gente, que é o amar o seu próximo como a si mesmo. Na igreja, quando a gente está lá, mais do que nunca a gente tem esse conceito, né? De ser seguidores de Jesus e imitadores dele, né? Então, nós já temos isso. Só que, no caso da inclusão, não basta só o amor, né? Tem uma hora que não basta só. A gente tem que ter conhecimento de saber lidar com essas pessoas, né? Para acolher essas pessoas. E é aí que entra mais o embasamento teórico, embasamento técnico, o prático, que é preciso ter dentro desses ambientes religiosos, né? No meu caso, dentro da igreja. Então, as pessoas que vão lidar com as famílias, né, de crianças autistas, elas obrigatoriamente, além de todo o amor de Jesus que ela tem no coração, obrigatoriamente ela tem que ter um conhecimento de como lidar com essa família e de como lidar com essa criança, porque a criança, ela não vai ficar em casa, né? Ela vai para a igreja, ela vai para o ambiente, né? E o pai e a mãe, ela não consegue ficar num lugar onde o filho dela não está sendo aceito, não está sendo acolhido, não é assim? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, né? E nisso eu sou muito, assim, taxativa, né? Não cabe meu filho, não acolheu meu filho, não serve para mim, entendeu? Eu sou assim, né? E a senhora me permite... Pode falar. Fazer até a intervenção, porque assim, a gente já começou falando de igreja, né, do protestantismo, né? E é até oportuno porque agora aqui eu tô vendo que entrou alguns pastores, amigos meus, conhecidos, ou que me seguem até, e a senhora falou uma coisa interessante aí, né, que onde a gente não se sente acolhido, onde nossos filhos não são acolhidos, nós não somos acolhidos, né? Uhum. A gente, quando muitas das vezes olha para a igreja, tem essa tendência da questão da caridade, não de certa forma todas as religiões, mas geralmente a igreja, né, quando a gente fala de igreja, a primeira coisa que pensa que geralmente vai ser um lugar que vai receber todo mundo, que a gente termina comparando o ensinamento raiz de Jesus, né? E uma coisa muito interessante é que foi quando eu recebi o diagnóstico de autismo e comecei a linkar com religião. É uma passagem muito forte que agora esqueci a passagem, se quem tiver puder me ajude, mas isso para mim é o que pouco importa, onde está escrito, quem falou, quem escreveu. Mas é a história de Davi com Mefibosete, né? Que Davi, ele vai lá e manda pegar Mefibosete em Lodebar. Eu acredito que, óbvio, Davi já sabia que Mefibosete era um paralítico, ele tinha se tornado uma pessoa portadora de uma necessidade especial. E eu acredito que para Davi receber Mefibosete no seu reino, ele adaptou as coisas. Ou ele diminuiu as mesas, ou ele aumentou as cadeiras. Ele, além de praticar justiça, ele praticou equidade. Isso. Ele promoveu a igualdade. E um dos pontos que até
até porque tem pastores aqui me assistindo, que eu vejo deficiência em algumas igrejas da questão inclusiva, e eu vou citar alguns exemplos aqui. Aqui não está se referindo a ser contra religiosamente. O que eu vou comentar aqui é como maneira de fé. E não apenas em relação ao autismo, mas às deficiências, né, em si. Por exemplo, doutora, coisas que eu observo na Bahia. Talvez só aconteça aqui na Bahia. Em outro lugar do mundo talvez não aconteça. Mas assim, poucas igrejas, elas, por exemplo, têm rampas para cadeirantes. Isso eu observo, pelo menos aqui, muitas igrejas não têm rampas para cadeirantes. Hoje aqui na Bahia existe um fenômeno das igrejas pretas. Por exemplo, eu não estou dentro do espectro autismo, mas muitas das vezes quando eu entro, sou convidado aí nessas igrejas, eu que não estou dentro do espectro, para mim é um transtorno ver aquelas luzes pretas, aquela igreja toda preta, com luzes, fumaça. Então eu fico me perguntando, se para mim isso tem sido um incômodo, imagine para uma criança no espectro autista, por exemplo. Né? Hoje eu vejo, às vezes, o excesso de volume muito alto, sonoro. Hoje já tem muitas coisas que podem ser feitas, aquelas caixas acústicas que podem se botar, se coloca o baterista ali dentro para evitar o som muito alto. Isso em relação ao autismo, né? Já existe aquelas caixas acústicas, o microfone pode ser diminuído, o volume. Então, tudo para incluir. Eu estava conversando com um apóstolo aqui em Salvador, que ele me disse: Jefferson, eu perdi 4 famílias de autistas porque eu não soube como incluir. Porque minha igreja é preta, minha igreja tem luz, minha igreja tem som alto. E a gente conversou sobre isso e ele ponderou, pensou em ter algumas ideias para estar transformando essa situação. Outra situação que eu vejo muito aqui no desejo de afastar as crianças do local do templo. Muitas das vezes essas crianças são submetidas a salinhas de crianças em lugares mais baixos, com descida, em lugares mais altos ou mais ao fundo do templo, devido ao barulho, devido ao incômodo que as pessoas acham que essas crianças causam. E aí a gente precisa avaliar isso. Né? E se eu recebo uma criança cadeirante, o constrangimento de subir escada, desce escada com essa criança. Então, assim, não é só converter, é incluir. Isso é muito importante. Minha madrinha até entrou aí, Edilene, ela é intérprete de Libras, né? Ela é formada pela Universidade Federal Fluminense, ela é intérprete de Libras, e por um tempo nós congregamos em algum lugar, e que, assim, eu tenho liberdade para falar, não vou citar aqui lugares, mas que ela sofreu bastante resistência em relação à inclusão, porque ela formou outros tradutores de Libras, e nesse tempo, o lugar que nós congregávamos conseguiu atrair muitos surdos. Porém, as pessoas, com o tempo, ela começou a sofrer retaliações, tipo perseguições, porque as pessoas achavam que o tradutor ali na frente do altar atrapalhava a concentração do culto, porque isso chega a ser um absurdo, porque na realidade as pessoas, elas não gostam do diferente, de uma certa forma. Muitas pessoas acham resistência, muitas pessoas acham que a preferência é um privilégio. E não é um privilégio. Entendeu? As pessoas não gostam, por exemplo, do lugar reservado ao idoso nos ônibus. As pessoas não gostam de ceder o lugar para o autista ou para o deficiente nas filas quando elas chegam. E o que acontece? Depois que aconteceu tudo isso, ela terminou saindo. Hoje ela voltou para o Rio de Janeiro, que é o estado natal dela. Hoje ela é tradutora. Quem quiser até seguir lá, a Edilene, fica à vontade aí. Ela é isso, é direito. Ela está comentando aí. Edilene. Ela hoje é tradutora. Hoje ela é tradutora de Libras lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói, da pastora Mariana Valadão e do Felipe, né, de uma certa forma fazendo um trabalho excelente, e Deus termina honrando. Mas assim, eu acredito muito que a gente vai ter uma transformação em relação a isso. E outro ponto para deixar a senhora falar, que até para os pastores que estão me ouvindo aqui, eu acho muito interessante vocês treinarem aquelas pessoas que vocês chamam de tias do DPI,
do DI, porque assim, elas precisam estar formadas, porque assim, a igreja, de uma certa forma, tem arrecadações, tem irmãos que contribuem, então não custa nada. Paga um cursinho. Eu já cansei de mandar para pastores amigos meus cursinhos online de graça para treinar professoras de departamentos infantis. Então, assim, muitas das vezes o interesse termina faltando. Mas, assim, eu ainda acredito demais que isso vai ser mudado. Então, assim, você pega essas tias. Obrigado, Estela. Você pega, vocês pastores, peguem essas tias infantis e levem para um cursinho, um curso de 160 horas com diploma, capacite essas pessoas. Isso. Porque assim, eu hoje, sinceramente, se eu for em qualquer templo religioso hoje, independente de ser evangélico ou não, eu fico pensando, poxa, será que se eu deixar meu filho com essa pessoa, será que ela vai entender o que é uma birra ou o que é uma crise? Será que essa professora infantil, ela sabe o que é uma desorganização neurológica, sensorial? Entendeu? Então, essa é a minha preocupação hoje, seja em qualquer templo religioso. E a gente precisa realmente, mais uma vez, como eu falei, incluir. Muitas das vezes é você dar um passo para trás apenas por uma criança que você tem, né? No seu templo, no seu terreiro, no seu centro espírita, na sua missa, onde quer que você esteja, vale a pena incluir. Vale. Não por obrigação. Isso, Estela citou um ponto aqui, estruturar o ambiente. A Estela, ela é presidente da Associação de Pais de Autistas aqui da Barra. A Estela. Ô, Estela, muito prazer, autista. Satisfação. Satisfação estar te conhecendo, Estela. Então, assim, isso é muito importante, até para os pais que tenham filhos no espectro, se a instituição não conseguir manter, pede uma contribuição, organiza uma sala para receber essas pessoas. Eu mesmo, eu não vou ficar sem ter como citar, mas aqui em Salvador tem uma igreja, inclusive eu sou formado no seminário teológico lá, o Rema Brasil, que se é comportado na Igreja Verbo da Vida. A Igreja Verbo da Vida hoje, eles têm um projeto, eles estão construindo uma creche para criança autista. Quando eu soube disso, eu chorei, eu soltei fogos de felicidade no meu coração, porque é um trabalho fantástico. E outra coisa, vocês que estão assistindo, a doutora também, que além de você incluir essas crianças, a religião ela tem como uma obrigação fundamental acolher os pais. Isso. Né? Porque quando você acolhe os pais, você ganha uma família, você salva vidas. E o que eu acho muito interessante que você está falando, é assim, tudo isso que você falou, além de ser uma necessidade, como a sua prima também falou aí de lei disso, é um direito de todos os deficientes, é um direito. E esse direito é em qualquer base da sociedade, em qualquer lugar da sociedade, desde o ônibus ao supermercado, inclusive dentro das igrejas. É um direito. Agora, tudo isso é novo. Tem pessoas assim, nós que vivemos no mundo da deficiência, para a gente, parece tudo meio óbvio, né? Mas existem pessoas que não conhecem de jeito nenhum, entendeu? E tem pessoas que estão buscando e tem pessoas que nem se interessam em buscar, porque acham que é um mundo distante do mundo deles. Eles não sabem. Então, qual é o nosso dever? Como profissional, como amigo, como pai? Dar formação para essas pessoas, ensiná-las, né? Porque a pessoa que tem a boa índole, a pessoa que tem um amor no coração, ela vai se abrir a aprender a essa aceitação, né? Porque às vezes ela simplesmente só não conhece, né? E aí o conhecimento que vai fazer a seleção das pessoas, né? Agora eu tenho conhecimento, né? É claro que mesmo não tendo conhecimento, o amor e o respeito ele tem que ter. Mas o conhecimento ele vai elevar esse padrão, né? Então, assim, ó, eu fiquei muito feliz o mês passado, umas pessoas de uma outra igreja que não é a minha, eles me convidaram para fazer um treinamento com uma tia. Inclusive, foi uma das tias que veio me procurar. A filha dela é uma paciente minha, ela me conhecia, perguntou se eu podia ir lá. No fim, virou uma palestra e eu acabei falando sobre o treinamento e a gente deixou meio aberto depois de fazer um treinamento mais pontual com ela, que é uma igreja muito grande
tem muitas crianças, tem muita inclusão lá dentro. E aí, no dia dessa formação, eu apresentei todas as necessidades e estava, inclusive, falei lá, a pastora estava lá, e eu disse para a pastora, olha, o essencial agora é investir na formação das meninas, tá? Das irmãs que estão cuidando dessas crianças. Tem que adaptar o lugar, porque assim, a gente sabe que a criança típica mesmo, ela não fica 15 minutos focada numa coisa, numa atividade, ela não fica. Né? Eu, como professora, eu sei bem disso. Então, uma criança, ela não vai ficar assistindo um vídeo de 1 hora e meia, ela não vai. Né? Ela pode até se distrair ali na hora de um louvor, não vai. Eu estou falando da criança típica, né? Ela não vai ficar. Então, é claro que tem a necessidade de ter um lugar para ficar com essas crianças, para aplicar o conhecimento da igreja com elas de uma maneira lúdica, dentro de uma brincadeira, que é o que a gente faz. Porque eu sou tia da igreja que eu frequento, eu sou uma delas. Então, o que a gente tem que fazer? Porque os pais precisam, né, para eles focarem, cultuarem, aprenderem, né, ter esse momento. E aí, essas pessoas que são levantadas por Deus, porque tem que ser levantada por Deus também, estão lá cuidando dessas crianças. Só que aí, além dessa parte de ter Deus, dessa parte de ter o amor, de ter a vocação, precisa incluir o conhecimento, tá? Às vezes a tia fica lá perdidinha, né, mas ela não é nem da área da educação, ninguém ensinou, ela não sabe, então ela precisa dessa formação. Né? E aí que entram as pessoas, porque dentro de uma igreja sempre vai ter uma professora, sempre vai ter uma pessoa da área, ou um pai com conhecimento igual você, porque eu sei que os pais hoje, eles agregam muito conhecimento. Nossa, você vai conversar com o pai, você fala, olha, ele tem mais conhecimento do que muito profissional que eu conheço, né? Porque vocês, quando vocês entram no espectro, vocês começam a pesquisar, começam a buscar conhecimento. Então, assim, é crucial investir na formação dessas pessoas que ficam com as crianças, que cuidam delas, é crucial. E é uma formação contínua, né? Sempre tem que ter. E a adaptação, como você falou, né? Eu acredito que aí na sua cidade, quando você estava falando da Bahia, eu pensei, a Bahia ela é um estado era mais antigo, acho que as igrejas dos prédios são mais antigos, então não tem já de formação, não tem esse acesso, porque bem antigamente, nem se pensavam, as pessoas com deficiência ficavam ou em casa ou em sanatórios, né? Então nunca se imaginou que um deficiente ia entrar dentro de uma igreja. A gente vê pelas igrejas católicas, né? Que são aqueles lugares lindos, né, mas você vê o tanto de escadaria que tem, né, tanto de coisa que tem, porque na época lá, século XVIII, século XVII, quem que imaginou que uma pessoa deficiente ia entrar ali dentro, né? Os deficientes ficavam escondidos. Então, o que tem que fazer as pessoas de hoje? Adaptar, né? Tem como fazer essas adaptações, porque a nossa realidade é outra. E tem que ser feita, todas têm que ser feitas. Dentro da formação que eu estava fazendo com as meninas lá daquela igreja que eu falei muito em material adaptado, que nós como professoras, nós adaptamos materiais para as nossas crianças, porque nem tudo a gente pode comprar. E a criatividade aí então, eu estava ensinando para elas como você pegar uma história bíblica e colocar numa forma lúdica, com materiais sensoriais, que a criança queira tocar, que a criança queira, né, pegar, algumas maneiras de lidar. Então, eu estava ensinando para elas como que ela poderia lidar com essas crianças ali dentro, mesmo da salinha, né? Adaptar a salinha para eles, né? Um espaço grande, se tiver cadeirante, né? E principalmente com autista, com síndrome de Down, que são crianças que elas têm algumas têm uma hiperatividade meio grande, e saber conter, né? Dar atividade que vai conter. E sempre, assim, essas tias têm uma carta na manga. Olha, não tenho deficiência aqui. Mas aí aparece uma família visitando a igreja. Como que eu vou
como que eu vou, né, agir? Eu vou saber como agir, eu vou ter um material adaptado aqui para dar para essas crianças. Então, é assim, dentro da educação especial, a gente já tem essa linha de material adaptado. E na internet tem um monte de coisa aí que a gente pode buscar. Mas eu me coloquei à disposição tanto dela como na minha igreja. Na minha igreja, a minha pastora, a pastora Patrícia, o pastor Marcos Santos, são pessoas de Deus mesmo, sabe? Eles estão sempre abertos a tudo. Sônia, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, vamos fazer, vamos formar as mães, vamos conversar com as mães, vamos conversar com a outra tia, com a Fernanda. Então, eles estão abertos para isso. Mesmo que a igreja ainda não tenha as suas adaptações, eles estão abertos. Eles estão parando para me ouvir, estão pedindo para ouvir. E é isso que tem que ter dos líderes, né? Porque, assim, aqui, na verdade, a gente não vai julgá-los, a gente quer o quê? Informar, né? Para que eles saibam agora, abram. Às vezes, eles até têm, conhece tudo, mas acaba entre todo ali o meio do ritual, do andamento da igreja, nem pensando nisso. Eles não pensam, né? Agora, qual que é a nossa função? Chegar neles agora, tanto através das nossas lives, do nosso trabalho na internet, chegar até esses líderes, né, de igreja, pastores, esse pessoal das outras igrejas, das outras comunidades cristãs aí, religiosas, dessa necessidade. Porque as crianças em si, eles são meio assim, mas e os pais dessas crianças? O que a gente tem que pensar nos pais deles, porque eles estão precisando do conforto espiritual, né? Mas eles não vão ter o conforto espiritual se os filhos deles não estiverem sendo acolhidos, né? Então, a gente pensa em dar esse conforto espiritual para eles, né? Mas cuidar dos filhos deles, eles saberem que eles estão lá cultuando a Deus, eles podem se entregar ali ao ato com o MCC, sabendo que o filho dele está sendo bem cuidado, está em boas mãos, que pessoas treinadas, estão num ambiente seguro, entendeu? E aí você vai conquistar essa família, né? E aí você vai conquistar todo o resto da família, ou um outro amigo, uma outra pessoa que recebeu o diagnóstico, porque você vai ter já um jogo aí da sua igreja, uma igreja inclusiva, né? Então, é muito importante hoje em dia que fala, olha, aquela igreja lá é uma igreja inclusiva, ótimo, né? Lá eu posso ir com o meu filho. Os pastores lá, os líderes, eles têm uma mente aberta. Lá tem um pessoal que está buscando sempre aprender, evoluir. Então, é para lá que eu vou, né? Porque a gente não pode ficar, é muito difícil para a gente que tem essa criação cristã, ficar longe de uma igreja, longe de cultuar, né? É isso? Isso. Inclusive, doutora, até eu vou pular para outra religião, aqui poxa, essa caneca aí é para fazer meu coração pular, caneca com símbolo do autismo. Perfeita. É da Poxa, APAPAV. Coisa linda, parabéns. Como é que eu posso, que eu estava falando? Antes de surgir, né, a pandemia, né, do coronavírus, eu já estava com a equipe, com a psicopedagoga, uma psicóloga. Nós iríamos sair nas igrejas voluntariamente fazendo um trabalho justamente chamado Casa de Davi. Sobre isso, nem que fosse um sábado à tarde, levaríamos uma advogada também, um advogado especialista na questão da deficiência, para nós fazermos um bate-papo justamente com essas professoras infantis, com os pastores. Porém, logo veio o pico do coronavírus e ficamos impedidos de dar continuidade ao projeto Casa de Davi. E agora eu quero falar, né, apesar que eu não tenho, e eu falei desde o início que o nosso bate-papo não é técnico, mas eu queria até que se alguém aqui fosse de religião de matriz africana e quisesse comentar, fique à vontade, porque eu quero falar dela agora, né? Porque eu estou no estado Bahia, né? E quero deixar até informação. Muitas pessoas falam,
quando eu vou para fora da Bahia, às vezes que eu já fui fora, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, lá na Bahia, você é de candomblé? As pessoas sempre me perguntam, né? Eu falo, não, mas se eu fosse, não teria problema algum se eu fosse de religião de matriz africana. Mas muitas pessoas pensam que a Bahia é o lugar que tem mais centros de Umbanda ou de Candomblé. E negativo. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que comporta maiores centros, né, de religião de culto de matriz africana. A Bahia ainda consegue perder a Bahia, ela perde para o Rio Grande do Sul, porque as pessoas terminam associando Bahia com as religiões de raiz africana, o que não é demérito nenhum. Faz parte, independente de hoje eu ser evangélico, budista, espírita, a religião de matriz africana, ela vem da fundação, das raízes. Então, com o passar do tempo, o catolicismo chegou e cada um foi vivendo aquilo que desejava viver. Mas, enfim, nós não podemos negar que o povo negro, o povo de África, tem uma importância fundamental nas nossas raízes, na nossa raiz brasileira. Inclusive tem um perfil que eu vi, eu tentei seguir, mas ele só tem 2 postagens, não sei se me aceitou, chamado Umbanda e o Autismo, né? E assim, dentro das religiões de matriz africana, eu fico me perguntando, e fico me perguntando porque eu não tenho a resposta, e se alguém tiver e quiser comentar, em relação assim, porque o pessoal de religião de matriz africana, eles trabalham muito com sons, né? De tambores, né? de atabar, com rituais que têm instrumentos. São geralmente rituais que acontecem um horário um pouco mais à noite. Então eu assim, se eu pudesse aconselhá-los, né, seria muito nessa forma de inclusão em relação à questão sensorial, por exemplo, dos autistas, né? Em primeiro lugar, foi o tema que eu propus, essa questão que a gente poderia rever, essa questão de volume, de sons, a questão também dos fogos. Hoje já existem fogos de artifício sem barulho, né, sem som. Então, assim, seria muito importante se essas religiões de matriz africanas adotassem a questão dos fogos, que eles só têm efeitos luminosos, mas não têm efeitos sonoros. Óbvio que isso não interferir na liturgia da religião deles, né? Se a questão não porque acho que preservar a liturgia também é muito importante. Mas se isso não interfere na liturgia das religiões de matriz africana, eu acho que seria muito interessante. Eu acho que seria interessante ter alguém em Libras lá fazendo os cânticos para eles que tem a questão de serem surdos. Seria muito importante essa questão também da inclusão. Aqui onde eu moro, eu já passei, tem alguns centros, né, de religião de matriz africana, que eu já percebi também a questão de escadarias, né? E se a pessoa que portador de alguma deficiência desejar fazer parte, fica um pouco complicado. Então é o que a gente falou, termina valendo para todas as religiões. É a questão da adaptação. O mundo mudou, a sociedade tem mudado. Eu sempre falo, porque assim, eu vou aqui abrir o meu coração para a senhora. Por mais que, assim, as pessoas que mais me perguntam como tem sido, Jefferson, como é cuidar de uma criança no espectro autista, por incrível que pareça, as pessoas que mais comunicam comigo não são os meus amigos. São pessoas que nem me seguem, por exemplo, e terminam vendo uma postagem por causa de uma hashtag e me pergunta: poxa, como é ter um filho assim e tal? Mas geralmente quem está perto, eu não sei por qual motivo, tem uma tendência de distanciamento. É tipo como se afaste, porque eu não quero que pegue em mim, sabe? É porque eu não quero viver a sua dor. É mais ou menos o que eu termino percebendo. E eu tenho gritado isso para todo mundo, e muitas das vezes eu posso ter sido compreendido errado. Quem não buscar conhecimento sobre autismo hoje pode ser levado a buscar correndo, sem tempo. Porque se a gente observar nos Estados Unidos, já existe uma curva, né, já que a gente tem falado muito de curva, uma tendência muito alta de crescimento de autistas, por exemplo. E no Brasil também nós já temos esse aumento. Então a Organização Mundial da Saúde, eu sempre falo sobre esses dados, ela termina revelando que até o ano de 2025, 2030,
57 a 60% das famílias no mundo vai ter alguém autista dentro delas. Então, assim, é muito bom você ir, ainda que você não vá sabendo termos técnicos, mas que você busque um perfil, você busque alguém, não o Jefferson, porque Jefferson só tem 1 ano, Jefferson não sabe nem falar de autismo direito, mas busque a Fátima de Quante, busque a Maíra Gaiato, Lagata Virapupa, busque A alguém que Maíra tenha é minha conhecimento para... mestre, eu estudo com ela. Olha o que a Estela tá falando aqui, ó. Tá vendo? Para não dizer que o Jefferson é fantasioso, é sentimental. Estela tá falando aí, ó. Não foi somente com o Senhor esse sentimento, com o Senhor. Esse sentimento é da grande maioria das famílias. E realmente é. Então, assim, as religiões, como a gente falou no início, ela tem um papel fundamental de inclusão. Né? As pessoas vão correr para a religião. Bom, Elas vão buscar em Deus, elas vão buscar no seu guia, no seu orixá, no seu babalorixá, no seu pastor, no seu padre. Elas vão buscar nessas pessoas esse conforto. E a gente... Pode falar, doutora. Quando eu fui fazer esse treinamento, uma palestra sobre isso, eu lancei essa pesquisa, inclusive eu fiz a pergunta para você, né, esse assunto, e eu fiz para algumas pessoas aqui perto de mim, para a Estela, tudo, o que seria uma igreja inclusiva? O que seria uma igreja inclusiva para você? Eu perguntei para você, você me falou sobre todas essas coisas que você está me falando agora, a Estela também me falou, e outras pessoas perto de mim falou. Aí, eu tenho muitos pais, né, de autista, de síndrome de Down, de criança especial, em termos geral, tenho muitos grupos. E eu lancei essa pergunta como uma pesquisa, o que era uma igreja inclusiva para eles? O que era uma religião inclusiva? E aí foram tantas respostas de pais, de mães de todas as religiões, todas me responderam. Eu fiquei muito tempo olhando, selecionando. Algumas mães eu fui lá conversar no privado, porque elas falavam sobre algumas experiências. E a maioria fez essa colocação que você está colocando, que a Estela coloca, dessa necessidade de adaptação do ambiente para a criança. Mas uma das coisas que eu mais vi ali foi essa falta de tato com as famílias, por falta de conhecimento. Né? Aí, como você falou, às vezes as pessoas elas não querem ficar muito juntas, porque elas imaginam a vida que você leva e ela não tem nada para te falar, não tem nada para te oferecer, então eu não vou me afastar. Né? E sendo que a tendência hoje em dia é você aprender para você estar junto, para você ter uma palavra e para você ser um ajuizador dessa pessoa, né? Um cuidador dentro da igreja. Eu tenho até aqui na minha pesquisa, tem uma mãe que ela falou assim, tem uma resposta de uma mãe que falou, ela escreveu assim, ó, eu sou um bandista, no centro que eu frequento, as ordens do dia-chefe da casa é deixar as crianças livres para fazer o que quiserem. Além do meu filho, tem também autista que corre e brinca com os amigos. Eu não sei como que funciona lá dentro, para eles permitirem isso. Se o ambiente permite, então deixa, né? Eu não sei como que funciona isso. Mas tem algumas aqui que falam de igreja evangélica, igreja católica, tem uma aqui da igreja católica que disse que a filha dela só começou a se comportar quando o padre incluiu ela dentro do funcionamento, sabe? Segurar uma cestinha, acompanhar lá o pessoal fazer alguma coisa, aí a criança acabou sentindo parte daquilo lá e começou a se comportar mais dentro da missa, no correio, nos campos e tal. Né? E eu achei bem bacana isso daí. Mas tem uma mãe que ela falou o seguinte, ela falou assim, ó, nada, normalmente quem tem em geral não tem interesse em aceitar diferente, pelo contrário, qualquer diferente para muitos tem que buscar cura. Eu não vou em igreja faz 10 anos com meu filho.
Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que mulher amarga, foi a primeira coisa que me veio, né? Depois, eu me coloquei no lugar dela, sabe? Eu falei assim, essa mulher, essa pessoa, ela deve ter passado por uma situação bem desconfortável com o filho, para ela ter né, essa reação, esse sentimento, né? E o que cabe a gente agora, né, no dia de hoje? Ela faz 10 anos que ela não vai. E 10 anos pouco se sabia do autismo, né? Faz pouco Sim. tempo que a gente está tendo esse conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? Mostrar para a pessoa como essa senhora que tem toda essa dor, todo esse distanciamento, que o ambiente religioso também mudou com o acolhimento, né? Isso é o acolhimento das mães. Eu falei lá quando eu falei esse treinamento lá na Igreja Batista, eu falei para eles, a primeira coisa é você fazer, nós terapeutas, a gente faz anamnese. Mas o pessoal da igreja tem que ter uma rede de apoio, sabe? Separar as pessoas que têm mais jeito para isso, de algum profissional, fazer uma rede de apoio. Chegou uma família com deficiente, vamos incluir, vamos perguntar qual é a deficiência, o que esse filho precisa, o que ele faz, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, tentar ver como que a mãe está se sentindo, tentar entender a dor dessa mãe, tudo aí, isso faz parte desse acolhimento. E a partir daí, tem uma pessoa acompanhando essa mãe ali por perto na igreja. Porque às vezes, eu falei, às vezes você vê uma criança, está lá, um autista, não consegue ficar parado, ele está correndo, ele está subindo, está lá atrapalhando todo o enrolar lá do culto. Aí a mãe, aí todo mundo olha para a mãe assim, tipo, não vai fazer nada, não vai tirar essa criança daí. Até quando é esse olhar que as mães mais temem, não é? Esse olhar? Isso. É esse olhar que as mães temem. Porque a criança não está fazendo isso porque ela é mal educada, porque ela não tem limite, mas porque faz parte dela ali, né? Por ser falta de porrada, aqui na Bahia a gente fala muito isso, é falta de porrada, não é falta de porrada. Aí vê esse olhar. O que eu vi muito aqui, eu separei mais ou menos umas 50 respostas de mães que falam assim, o olhar, aquele olhar, tipo assim, não vai segurar seu filho, não vai dar limite para o seu filho. E esse olhar só tem quem não tem conhecimento, né? E quem tem conhecimento, continuar com esse olhar, é porque está faltando o amor de Jesus no seu coração para você se converter, não é verdade? E aí, a senhora falando de olhar, e a gente está falando de religião, eu lembro que Jesus, antes do abraço, ele olhava as pessoas, né? A gente vai ver na Bíblia, Jesus fitou os olhos de Jesus fitavam amor, Jesus conseguia transmitir amor pelo olhar. E aí, em contrapartida, nós que somos pais de crianças especiais, sentimos o desprezo também pelo olhar. O olhar. Então, o olhar é importante. Ele cura, mas o olhar também mata, né? Você pode transmitir cura pelo seu olhar ou pode simplesmente matar uma pessoa pelo seu olhar. Então, tudo isso tem que ser falado na igreja. Por exemplo, tem igrejas que tem células, né? Então, vamos na célula, vamos tratar esse assunto com o pessoal da igreja. Tem igreja que tem aquele culto de doutrina, culto de ensinamento, que tem aqueles momentos assim, que são só as pessoas da igreja. Então, nesses momentos, eu tenho que levar uma pessoa, pegar alguém que já tem conhecimento, ensinar. Olha, nós temos famílias assim, nós vamos receber famílias assim. O filho dela é assim, mas, sabe, explicar. As pessoas precisam ter conhecimento e entender para mudar esse olhar. Porque esse olhar, ele vai fazer com que a família não vai mais voltar. Ela não vai mais voltar na igreja. Que as pessoas fiquem na igreja, que as pessoas vão à missa, não é verdade? O que a gente, o pessoal que é católico quer? Que as famílias vão à missa, as famílias que estão com o coração sangrando por causa dos problemas dela, que elas vão à missa, né, receber a palavra. O que a gente da igreja evangélica quer? Que as pessoas vão cultuar, não é isso? Mas vai depender de como as outras pessoas também vão receber, não é? Então, a gente tem que ensinar esse olhar para as pessoas, esse recebimento, né, para as pessoas.
não faz muito tempo, lá na igreja, foi uma família que tinha uma criança com, como se chama? Agora me ele tinha paralisia cerebral. E era muito sério o problema dele, muito sério, a paralisia dele. Mas ele andava ainda, ele interagia, mas ele não tinha, assim, controle nenhum tipo de controle. E aí a primeira coisa que o pastor falou, inclusive ele falou lá no meio disso, ele falou assim para o pastor Marcos, Sônia, tem a família assim, já vai se articulando para tentar conversar com a mãe, para ver como que é o filho, tal. Ele falou assim, olha mãe, tem aqui a profissional, né, que vai poder acolher, conversar melhor, ver como que é. E aí terminou o culto, eu fui lá falar com ela, só que não acabou não prevalecendo lá, por tantos outros motivos, mas isso é acolhida, né? O pastor já sabia da necessidade da criança, né? E aí já foi feita uma rede ali de apoio para essa família. E isso daí é uma inteligência, né? Além do que, às vezes, a pessoa só tem um pouquinho da liturgia, da teologia, do que não usa essa inteligência, essa sabedoria para outras formas, né? Para outras coisas. Então, o que eu quero deixar o pessoal que está aqui ouvindo, assistindo a gente, aqui, o conhecimento, ele muda a pessoa. O conhecimento, ele é um difusor, né? Eu sou uma pessoa antes e depois dos meus conhecimentos, né? Então, todo mundo tem o direito de ter conhecimento, tá? E eu nem posso julgar uma pessoa que não tem conhecimento, né? Mas a partir do momento que eu expus esse conhecimento, que eu ofereci esse conhecimento, aí eu vou cobrar. Aí eu entro na lei, porque tem lei, eu vou ensinar. Desde 2012, que o autista é considerado deficiente. Todas as leis da deficiência, hoje, ela se atribui ao autismo, né? A gente não viu esses dias aí, esses ignorantes, desse comediante fazendo comédia em cima dos autistas, agora estão sendo enquadrados na lei, tudo, porque não se faz comédia, não se faz piada com autista e com nenhum tipo de deficiência, né? E agora tem uma lei que vai punir, né? Vai punir. Então, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar esse conhecimento. Por exemplo, na minha comunidade, lá na igreja, ela é pequena. O que eu estou fazendo? O que eu e a minha pastora, a gente está fazendo? A gente está se articulando para difundir mais esse conhecimento entre o pessoal da igreja. Quem tem uma igreja maior tem que fazer uma coisa maior, tem que pensar em estratégias, mas tem que dar esse conhecimento lá na igreja. Eu não vou entregar só a parte espiritual, se Vila Nova está entregar só o espiritual. Eu vou entregar o conhecimento que eu estou vendo que tem necessidade. Principalmente se eu vou receber uma família assim, tá? Então, é algo que a gente precisa ver. Então, esse conhecimento, Jefferson, é o que muda o nosso olhar, tá? E que faz essa diferença entre as pessoas. Bom? É isso, tudo bom, doutora. Então, assim, aproveitando, né, porque a senhora amanhã deve ter atendimento também, o horário já excedeu um pouco, daqui a pouco o Instagram ele derruba e eu tenho o Pedro lá na sala, mas enfim, eu, antes de encerrar, né, fazer as considerações, Estela falou alguma coisa ali muito interessante, hoje é o filho de alguém, em um futuro próximo será uma enorme porcentagem de diagnóstico. Isso. Quem não se estruturar ficará sem membros, sem clientes e etc. É algo que precisa ser trabalhado. Realmente, o mundo precisa estar... E a minha função aqui, a nossa função é como aquela história do beija-flor, né? Eu não tenho um grande alcance, mas quem estiver perto, eu vou tentar derramar uma gota de conhecimento para apagar esse fogo na floresta, né? E assim, agradecer, né, a todos que participaram. Senhora? É gota a gota, uma gota minha, gota a gota. Agradecer, o Instagram está me informando que tem 26 segundos restantes. Agradecer a todos vocês a participação, né, na live. Muito obrigado, doutora, pela disponibilidade da senhora. Um abraço a todos.
Foi um prazer. E segunda-feira tem outra live sobre autismo e ecoterapia.